Podemos nos sentar, meus amados. A igreja celebra no dia de hoje a solenidade da Santíssima Trindade. A Trindade que é o mistério mais central e mais difícil da nossa fé. Até o texto bíblico do Evangelho vai dizer: tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora, somente quando vier o Espírito da verdade. Isto porque, queridos, quando falamos de Trindade, não basta a nossa inteligência. Quando falamos de Trindade, não adianta a mais brilhante das mentes, não é capaz de entender nada da Trindade se não for de joelhos no Espírito, se não for na oração. Quando falamos da Trindade, não há como falar senão com o joelho no chão e rezando. Na homilia do padre, hoje, nós vamos dividir 3 momentos. Um primeiro onde nós falaremos da Trindade a partir do ponto de vista intelectual, da inteligência. E para isso vamos ter como referência Santo Agostinho. Depois, nós vamos falar da dimensão histórica da Trindade. Como que a Trindade fala na história, se revela na história. Para isso teremos como referência os padres da igreja. E depois falaremos da experiência da Trindade, a Trindade enquanto presente na nossa alma. E para isso teremos como referência o grande teólogo Karl Rahner, um alemão. Bom, vamos falar aos pouquinhos para a gente aprofundar a nossa fé, lembrando que tudo que falamos da Trindade é sempre muito pequeno. Quando falamos de Trindade, nós falamos de um Deus, o nosso Deus. O nosso Deus não é somente uno, é um Deus, mas trino, em 3 pessoas. E aí começam algumas confusões na nossa cabeça. Vamos lá. O que é a Trindade quando falamos de Trindade? Falamos do Pai, Filho, um Deus em 3 pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quantos Deus nós temos? 1. Quantas pessoas divinas nós temos? 3. Um Deus em 3 pessoas. Mas padre, esse negócio é tão difícil, esse negócio é tão complicado. E aí um exemplo fácil, é um exemplo que eu mais gosto, é o exemplo de 3 velas. Então você pega uma velinha branca, uma velinha amarela e uma velinha azul. 3 velinhas. Acende as 3 velinhas, coloca o fogo junto. Quantos fogos nós temos? 1. É o mesmo fogo. Você consegue, as 3 velinhas juntos, você consegue separar o fogo? O que é da velinha azul, o que é da vela branca, o que é da vela amarela, consegue separar? Não, só se tirasse a velinha. Mas as velinhas estão unidas, juntas. É um fogo e 3 velinhas. A velinha azul é a velinha branca? Sim ou não? Não. A velinha branca é a velinha amarela? A velinha amarela é a velinha azul? Mas todas têm o mesmo fogo. Quando falamos da Trindade, o Pai é o Filho? Sim ou não? O Pai é o Filho? Não. Pai é pai, filho é filho. Velinha azul é velinha azul, não é velinha branca.
Velhinha azul é azul, velhinha branca é branca, velhinha amarela é amarela. O Pai é Filho, o Filho é o Espírito é o Pai? Não, cada um é um. Mas os três estão de tal modo unidos que são uma mesma divindade em três pessoas distintas, cada um mantendo a sua identidade. Por isso que o exemplo das velhinhas é muito bom, porque uma velhinha não é a outra, mas as três produzem a mesma chama. Os três são o mesmo Deus, cada um tendo a sua identidade. Mas quando nós falamos desta realidade, lá na Trindade, lá desde sempre, o que nós chamamos de Trindade imanente, é a Trindade espiritual, é a Trindade enquanto realidade eterna, infinita, é a Trindade lá no céu. Trindade é imanente. A única coisa que nós conseguimos separar de cada pessoa da Trindade, lá na imanência, é a origem de cada pessoa. De onde vem cada pessoa. Por quê? Porque tudo que está no Pai, está no Filho. Tudo que está no Filho, está no Espírito. Tudo que é do Pai, é do Filho. Tudo que é do Filho, é do Espírito. É isso que o texto de hoje está falando. Olha lá. Porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. E por isso eu vos disse que o Espírito Santo receberá e vos anunciará o que é meu. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo uma coisa que em grego tem um nome. Pericorese. Pericorese. Tudo que está no Pai está derramado no Filho. Tudo que está no Filho está derramado no Espírito. Tudo que é do Pai é do Filho. Tudo que é do Filho é do Pai. Tudo que é do Filho é do Espírito. Tudo que é do Pai é do Espírito. Há um mistério de comunhão, de interpenetração trinitária, de tal modo, olhemos para a velhinha de novo. O fogo da velhinha azul é o fogo da velhinha branca, é o fogo da velhinha amarela. Tudo que está ali pegando o fogo da velhinha branca, também está na velhinha amarela, também está na velhinha azul. Há uma interpenetração daquilo que tem na velhinha azul, na velhinha branca, na velhinha amarela. O fogo é inseparável. Tudo que está no Pai está no Filho, tudo que está no Filho está no Espírito, tudo que o Filho derrama no Espírito vem do Pai, está no Pai. Há uma comunhão profunda. O que podemos então separar na Trindade? O que podemos dizer na Trindade imanente lá no céu? Que distingue cada pessoa divina, porque o Pai é Pai, o Filho é Filho, o Espírito é o Espírito. Tudo que está em um está no outro. Então, o que separa uma pessoa de outra? O que distingue uma pessoa da outra? E o que distingue é a origem. Origem. O Pai é desde sempre. O Pai é desde sempre. E o Filho? O Filho vem de quem? Do Pai. E o Espírito Santo vem de quem? Do Pai e do Filho. Vamos repetir isso? O Filho vem de quem? Qual que é a origem do Filho? O Filho vem do? E o Espírito Santo vem do Pai e do? Agora vem o nó na nossa cabeça. Quem veio primeiro, o Pai ou o Filho? Quem veio primeiro, o Pai e o Filho? Ih, que moleza. Quem veio primeiro, o Pai ou o Filho? Nenhum dos dois.
porque o Pai é desde sempre. O Filho vem do Pai desde sempre. O Espírito Santo vem do Pai e do Filho desde sempre, porque o tempo é criatura de Deus. O tempo é algo que Deus criou. Em Deus não tem tempo. Nossa, Padre, esse negócio é tão difícil? É sim, o Padre sabe. Na teologia é um dos assuntos mais difíceis. O nome disso daí são as processões trinitárias. Ou seja, de onde procede, não é procissão, hein? Procissão. O padre falou da procissão trinitária. Eu fico imaginando o Pai e o Filho na procissão andando. Não, não é procissão, é processões. De onde procede o Filho procede do Pai. De onde procede o Espírito procede do Pai e do Filho desde sempre. Santo Agostinho foi o elaborador de toda essa compreensão, né? E ele ficava escrevendo: o Filho procede do Pai, o Pai e o Filho, o Espírito procede do Pai e do Filho. E ele ficava escreveu um livro desse tamanho sobre a Santíssima Trindade, uma coisa dificílima. E aí, um determinado dia, Santo Agostinho estava na areia da praia, escrevendo o mistério da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito. Aparece um anjo para Santo Agostinho. Aquele anjo aparece, faz um buraquinho na areia da praia, vai lá na água com uma conchinha, pega a água, volta no buraquinho, coloca no buraquinho. Vai lá no mar, pega a água, volta e coloca no buraquinho. Pega a água. Santo Agostinho olha aqui e fala: mas o que esse doido está fazendo, gente? Pegando a água e botando no buraquinho, o que ele quer? Foi lá. O que você está fazendo aí, pegando essa água, enfiando desse... Você quer botar o mar dentro do buraco? O que você quer? Aquele anjo vira para Agostinho e vai dizer: está vendo esse mar todo? É mais fácil você colocar todo este mar dentro desse buraquinho, com essa conchinha, do que você entender o que é o mistério da Santíssima Trindade. Porque é um mistério tão grande que escapa à nossa inteligência. Não conseguimos entender tudo, só algumas coisinhas. Portanto, não é com a inteligência que vamos conhecer tudo da Trindade. Não dá para conhecer. O padre falou todo esse negócio para a gente saber que a nossa inteligência é limitada, falha. Então vamos ver como que a Trindade se revela na história. Porque você acredita na Trindade, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Se acredita na Trindade, não é porque você ficou elaborando um raciocínio sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aprendendo. Claro que não. Claro que não, isso é coisa de filósofo. Por que você acredita na Trindade? Porque a Trindade se revelou. Porque a Trindade mostrou o seu rosto. Porque o Deus Trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, mostrou a sua cara no meio da história. Nós até vemos alguns momentos que se ressalta mais algumas pessoas da Trindade. Exemplo, quem morreu na cruz? A gente olha ali, a gente vê Jesus. Quem que veio em Pentecostes, que celebramos a semana passada? O Espírito Santo. Então nós ressaltamos, porque na história Jesus se encarnou, nós vimos Jesus, Jesus fala do Pai. Olha, o Espírito Santo, Jesus fala, o Espírito da verdade vai vir e vai vos revelar toda a verdade que ele recebeu de mim, que recebeu do Pai, porque o que é do Pai é meu, o que é meu é do Espírito. Então, Jesus começa a revelar o mistério da Trindade na história. Nós aprendemos da Trindade porque Jesus mostrou.
Mas agora vem um outro detalhe na história. Na história, nunca uma pessoa da Trindade está sozinha. É por isso que os padres da igreja vão dizer que na história o Pai tem 2 braços para nos alcançar e nos abraçar. O Pai tem um braço chamado Filho e um braço chamado Espírito Santo. Se na Trindade imanente a distinção que fazemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo é pelas processões, ou seja, a origem, na história, como fazemos a distinção das pessoas divinas? Nós fazemos a distinção pelas missões, por aquilo que elas fizeram. O Pai criou todas as coisas, sim ou não? O Pai é o Pai criador. E o Filho Jesus, no alto da cruz, é o Filho salvador. E o Espírito Santo é aquele que nos santifica. Não é isso que a gente fala? Sim ou não? Ou seja, na história, a distinção das pessoas trinitárias se dá pela missão que elas realizaram. O Pai criou, o Filho salvou, o Espírito Santo santifica. Só que aqui nós temos que tomar um cuidado, porque na história, nenhuma pessoa da Trindade age sozinha. Sempre as 3 pessoas estão agindo. Portanto, quem criou, aquele que tem a prevalência que a gente vê mais na criação, quem criou? Pai, Filho e Espírito Santo? Quem criou? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem que nos salvou? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem nos santifica? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre são as 3 pessoas. Só que em determinado momento, uma brilha mais. Uma pessoa é mais exaltada. Exemplo. Diz o texto bíblico: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo, e Deus criou todas as coisas pelo Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o que nós vemos? Lá na criação, o Pai cria pelo Verbo, que é o Filho. O Pai e o Filho, na força do Espírito Santo, porque o Espírito pairava sobre as águas. Então na criação, a criação se dá, o Pai cria pelo Filho no Espírito, a Trindade. Aqui na cruz, quem ressalta? O Filho. O Filho nos salvou em obediência ao Pai, na força do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que deu força para Jesus ir para a cruz. Então o Filho nos salva, obedecendo o Pai. Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Obedecendo o Pai. Na força do Espírito Santo, Pai, entrego a vós o meu Espírito. E aqui nós temos outro detalhe. Olha para quem está do teu lado. Olha para esta criatura que está aí. É só corpo, sim ou não? É corpo e espírito, alma. Corpo e espírito. O espírito dessa criatura que está aí é o Espírito Santo? Sim ou não? O espírito dessa criatura é o Espírito Santo? A criança sabe, vocês não, gente? Pelo amor de Deus. Claro que não! Não é? Quando a gente é criado, Deus cria o nosso corpo, a nossa alma. O nosso espírito é criado no momento da criação. Quando nós somos criados, Deus cria o nosso corpo e a nossa alma.
O nosso espírito não é o Espírito Santo. Mas e o Espírito de Jesus? Jesus era só corpo ou ele tinha espírito? Era só um corpo andando? Jesus tinha espírito, sim ou não? O Espírito de Jesus é o Espírito Santo. Porque o Espírito de Jesus, ele precisa existir desde o momento que Jesus passou a existir. E ele existe desde sempre. O único Espírito que existe desde sempre é o Espírito Santo. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Então, quando o Pai, lá no alto da cruz, Jesus diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. O Espírito que Jesus entrega é o Espírito Santo. O Filho entrega ao Pai o Espírito Santo, que é dele, para que o Pai envie, através dele, o Espírito Santo em Pentecostes. E aí a gente vai vendo sempre a ação da Trindade Santa. Na história, sempre quem age é a Trindade Santa. E por que isto é importante para nós? Porque nós não sabemos rezar, gente. A nossa oração é muito falha. Para quem que eu vou falar, padre? Eu rezo para o Pai, eu rezo para o Filho, ou eu rezo para o Espírito Santo? Eu sempre rezo para a Trindade. Eu sempre rezo para as três pessoas. Exemplo, eu preciso de uma cura. Jesus era aquele que realizava, botava a mão e curava. E Jesus curava obedecendo o mandato do Pai de ser o Salvador, e curava na força do Espírito Santo, porque o seu Espírito é o Espírito Santo. Então, quando eu faço a minha oração, Jesus, toca o meu coração, cura o meu coração, já que tu viestes por obediência ao Pai para nos salvar, e conduza o meu coração para o céu na força do teu Espírito, que é o Espírito Santo. Isso é a nossa oração. A nossa oração deve ser uma oração mais trinitária. A gente tem uma mania de ficar separando só Jesus, só o Espírito, só o Pai. E aí a nossa oração fica muito falha, porque a gente não reza considerando a Trindade. Se eu quero ressaltar o Filho, eu falo: Jesus, toca meu coração, tu que estás aqui na sua missão, enviado pelo Pai, na força do Espírito Santo, toca, cura, transforma. Observem que na missa, o padre sempre faz as orações na Trindade. Tudo isso nós te entregamos, ó Pai, em nome do teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Sempre orações trinitárias. Isso nos ajuda a rezar. A nossa oração é muito falha, e por isso que na nossa cabeça nós ficamos dividindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para finalizar, terceira parte da nossa homilia. Padre, eu não consigo compreender tudo de Deus. Padre, eu não entendo todas as maneiras como Deus foi se revelando Trindade na história. Aprendi um pouquinho com o Senhor, mas eu não sei toda a história da Bíblia, todas as coisas. Tudo bem. Apesar de não conhecermos, apesar de não sabermos tudo, nós podemos experimentar a Trindade, fazer a experiência da Trindade em todos os momentos da nossa vida de oração. A experiência trinitária na nossa vida. A experiência trinitária, ela se dá através dos sinais. Exemplo, quando eu traço o sinal da cruz. Quem nos salvou no alto da cruz? Quem nos salvou no alto da cruz? O Filho, em obediência ao Pai, na força. É a Trindade sempre. Quem nos salva?
A Trindade. Quem nos cria? A Trindade. Quem nos santifica? A Trindade. Mas nós reforçamos sempre um. Mas quem nos salvou não foi só Jesus, foi a Trindade. Quando traçamos o sinal da cruz, a cruz, a gente enfatiza Jesus, mas nós dizemos em nome do Pai e do Trindade. Mas às vezes a gente faz tanto assim, nem sabe o que está falando, nem sabe o que está fazendo, faz um negócio automático, faz uma coisa de qualquer jeito. E nós precisamos lembrar da Trindade em todo o decorrer do nosso dia, para que o nosso coração possa ir fazendo esta experiência trinitária. Quando a gente levanta, você traça o sinal da cruz, pedindo, ô Trindade Santa, fica no meu coração. Ou você levanta, ai meu Deus, vamos lá. Tem gente que antigamente passava na frente do cemitério e fazia o sinal da cruz, você já viu? Então, o sinal da cruz no cemitério é um sinal de Deus, porque ali é um campo santo, tem muitas gente santas que estão enterradas no cemitério. Então a gente faz o sinal da cruz, meu Deus, me ajude a ter uma vida santa. Mas com o passar do tempo, o povo vai na frente do cemitério e fala, cruz credo. Cruz credo. Não é em nome do Pai, é cruz credo. Quer dizer, que coisa doida, não é que vai acontecendo? E vão mudando todas as coisas da nossa vida, da nossa fé. E nós precisamos recuperar. Claro, passa na frente de um cemitério, faz o sinal da cruz, lembrando da Trindade Santa, para que o nosso coração seja santo. Vai na igreja, faz o sinal da cruz. A igreja é lugar santo, não é lugar qualquer. A gente entra na igreja, aqui não é casa da mãe Joana, não é? E aí tem gente que vem com qualquer roupa na igreja, vocês já viram? Vem tudo com aqueles tomara que explode. Aquelas coisas meio sem roupa, no frio, tá lá, tudo sem roupa. Eu tomara que congele, não é? Porque faz os outros pecar. Não é de qualquer jeito, aqui é lugar santo. Então a gente entra na igreja, é lugar santo. A gente faz o sinal da cruz, nos colocando em comunhão com a Trindade. Quando você vai começar o teu trabalho, ai padre, eu quero tanto que Deus me ajude no meu trabalho, que eu preciso ganhar dinheiro, pagar os boletos das Casas Bahia. Sim, mas você reza para começar a trabalhar? Ah não, eu chego, bato meu ponto e já vou. Não faz nem o sinal da cruz, meu Deus, me ajude no meu trabalho hoje, que seja um trabalho para a santidade, que eu cresça no meu trabalho. Quando você termina o teu trabalho, aí vou embora, graças a Deus. Meu Deus, muito obrigado, porque eu terminei o meu dia de trabalho. Quando vai dormir, faz o sinal da cruz na Trindade, Senhor, que bênção o meu dia, que o Senhor me dê agora um repouso tranquilo, para eu restaurar as minhas forças, estar bem amanhã. Ou você só vai assim, que nem bicho. Bicho que não reza. Bicho que não faz sinal da cruz. Bicho que você vive como uma pessoa de Deus ou como bicho? Nós de Deus rezamos para comer. Está cheio de gente que não reza para comer. Ai, vamos comer. Já está pronto aí? Que coisa boa, atacar. Ou então fica lá babando no WhatsApp, né? Vamos comer, vamos. E aí? Não quer dizer, é preciso a gente organizar a nossa vida, né, gente? Senão a gente fala tanto que a gente é de Deus, que a gente quer ir para o céu, mas a vida não está arrumada. Você não veio nesta missa que falamos de Trindade para voltar para casa de qualquer jeito, não. Você veio nesta missa para refletir, aprender e crescer na tua experiência de Deus. Tenho certeza que se você começar a relembrar esta presença trinitária durante o seu dia, muita coisa vai mudar para melhor, para melhor. Claro que poderíamos falar de outras formas de estarmos em comunhão com a Trindade. Exemplo, a Eucaristia que nós vamos comungar.
A Eucaristia é resultado da Trindade. O Cristo só está ali por vontade do Pai e na força do Espírito Santo. O Padre invoca o Espírito sobre o pão e o vinho. É o Espírito que transforma o pão e o vinho em Jesus, por vontade do Pai. A Trindade agindo. A Trindade agindo. Então, através da Eucaristia, através das orações, através do nosso sinal da cruz, vamos entrando em experiência, em comunhão com a Trindade Santa. Aproveita isso e começa a colocar em prática na tua semana. Começa a colocar em prática na tua semana, invocar mais a Trindade Santa em diversos momentos da tua vida. Que Deus nos ajude a irmos crescendo na nossa experiência com a Trindade, que é o sentido da nossa vida. Amém.